Essa é a nossa aula de fechamento, então nós vamos fazer uma revisão do que nós temos na disciplina para que você se lembre. Então, num primeiro momento, nós conversamos sobre a história, né, sobre o tratamento que as pessoas com deficiência recebiam, como é que a língua de sinais foi se estruturando e relembrando como é que chega a língua de sinais no Brasil, né, a primeira escola de surdos aqui no Brasil, que foi fundada em 1850, por volta daí, o 54 a de cegos, 57 a de surdos. Existem essas duas instituições ainda no Brasil. Então nós vamos com essa questão da história. Por quê? Porque você precisa ter uma noção do contexto geral, como é que as coisas ocorreram. Lembrando que nesse período muitas coisas que hoje nós entendemos como prejudiciais, como contra os direitos humanos, elas foram realizadas com essas pessoas. Passado isso, o que nós precisamos nos ater, né? Precisamos entender como é que alguém fica surdo, o que acontece para que a pessoa se torne um deficiente auditivo. Então, uma pessoa ela pode tornar-se surda em 3 grandes momentos. Eu sempre vou relembrar isso para você. Primeiro grande momento, antes mesmo de nascer, pré-natal. Problemas que você pode ter durante a gestação ou a falta do acompanhamento, e aí você pode tornar-se surdo. Segundo grande momento, no momento do nascimento, ao nascer antes ou nascer depois do tempo, ou ter algum problema, aí exatamente nesse momento. Terceiro grande momento que estamos eu e você, pós-natal, depois de ter nascido. Podemos ter doenças, podemos ter acidentes, podemos tomar remédios que não deveríamos e a partir daí nos tornar pessoas com surdez. Ai, mas eu corro risco de ficar surda? Corre, eu também, né? Todos nós, todos os dias, somos candidatos a termos acidentes e aí podem causar danos. Aí você pensa assim, tá, mas se isso acontecer, o que ocorre, né? Como é que fica? Bom, aqui no Brasil, né, só retomando, nós temos a nossa legislação e ela diz o quê? Ela diz que somente é considerado deficiente auditivo aqui no Brasil uma pessoa que tenha uma perda bilateral, então dos dois lados, dos dois lados, de 41 decibéis ou mais, aferida em audiograma. Aí como que vai conseguir um audiograma? Através da audiometria. Quem faz audiometria? Quem faz audiometria ou um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Os dois profissionais são nossos 2 grandes amigos para nos enviar os laudos. Só a partir daí, nós professores temos o embasamento para dizer esta pessoa tem deficiência auditiva ou não. São eles que nos validam. Ai, mas mas assim, aconteceu em vários momentos, né? Lá no pré-natal, no perinatal, pós-natal. Mas onde? Bom, eu posso tornar-me surda pela parte externa da minha orelha, tá? Pode ser na parte média, pode ser na interna. Cada lugar dá um tipo de alteração já conhecida, já discutimos sobre isso e é diferente dependendo do lugar. Outra situação que a gente tem que lembrar, né? Grau de perda. O que é grau de perda? Quanto é que rebaixou da sua audição? Aí você fala assim, como vai fazer isso? Vai lá, faz o exame, ele vai te dar o som, você vai saber como, vai ter que sinalizar, sinalizou, fez bonitinho, sai um gráfico dos 2 lados, são lados diferentes, às vezes nós temos perda maior de um lado do que do outro, mesmo nós que ouvimos temos diferença de lados. E aí, quando sai, né, esse resultado, sai qual é o grau que você tem, tá? Qual grau pode ser? Pode ser dentro da normalidade, tá? Que eu acho que estamos aqui. Pode ser perda leve, pode ser moderada, severa ou profunda. Em alguns casos, eles colocam aí também a questão da acentuada, mas é uma questão de conceito, né? Leve, moderada, acentuada, severa e profunda. Quanto maior for o grau de perda,
menor a possibilidade de usar a comunicação oral para comunicar-se. Quanto menor for a perda, maior a possibilidade. Tanto que pessoas com surdez leve às vezes passam anos e ninguém sabe que ela tem esse tipo de alteração. Tá, então já foi diagnosticado. E aí, a partir de agora, o que é que se faz? Bom, vamos pensar na classe médica. Ele pode indicar que você use um aparelho de amplificação sonora individual, a ASI. Ele tem vários modelos de aparelho, dos mais avançados até os menos avançados tecnologicamente, mas todos eles com a intenção de ampliar a sua capacidade de audição. Aí você fala assim, tá, mas se eu coloco o aparelho, a partir de colocar o aparelho, eu vou ouvir como qualquer outra pessoa? A resposta é não. Por quê? Além de ouvir, eu preciso compreender. Então, eu preciso de todo um treinamento para poder compreender o que se ouve. Como assim? Bom, você pode ouvir uma música numa outra língua que você desconhece, você está ouvindo, mas está entendendo o que ele está dizendo? Não. Então, é na mesma ideia. Tá lá, tá aparelhado. Se não for o aparelho, o que você pode receber? Você pode ter um implante coclear. Implante coclear já é uma cirurgia neurológica, aí já é um pouco mais avançado, mas não é para qualquer tipo de perda. Então, voltamos ao diagnóstico, dependendo do diagnóstico que você tem, para conseguir saber qual é. Ótimo, entendi isso. Se não for possível, né? A questão da fala, se não for possível nem com tratamento fonoaudiológico a fala, como é que eu vou conseguir? Você vai conseguir através do uso da Libras, né? Língua Brasileira de Sinais. Como assim? Vai precisar aprender a estrutura de uma outra língua, essa visual motora, para que você possa comunicar-se. Onde começa isso? Quando começa? O ideal é que começasse a fazer logo que fosse descoberto que você tem uma perda. Então, quanto menor for a criança, maior a possibilidade que a intervenção dê certo, né? Que tenha maiores ganhos. Por quê? Porque você já vai acompanhando, assim como nós aprendemos a falar desde muito cedo, ele também vai aprender a falar, só que através de sinais, também muito cedo, não tendo atraso no seu desenvolvimento, tanto cognitivo quanto emocional. E da linguagem. Bem, pensando sobre isso, Libras. Os sinais são iguais no mundo inteiro? Não. Cada país tem o seu tipo, né? A sua língua de sinais. Muda de país para país? A resposta é sim. E muda de estado para estado? Também tem regionalismo. O que é o regionalismo? Usar uma mesma palavra para comunicar o que se quer, né? Então, assim, você pode usar... aqui em São Paulo, por exemplo, nós usamos, né? É a moça, a garota, né? Lá no Sul é a guria. Estamos falando do mesmo tipo de pessoa, só que a palavra não é a mesma. Então, pelo contexto, você vai compreender o que foi que a pessoa disse. Deve ser moça, não é? E aí, a partir daí, você vai perguntar, é igual? E a pessoa te responde. Assim é, para a língua falada, para a língua de sinais, é a mesma coisa. Surgem palavras, né, na língua de sinais, assim como surge na nossa língua falada? A resposta é sim, surgem. Nós temos muitas palavras trazidas da informática, trazidas de outras línguas e etc. Na língua de sinais também. Então, também se trouxe um fato famoso, né, da língua de sinais o sinal de dançar, né, assim, trazida da língua americana de sinais, ele foi para cá. Então, comum. Mas como se traz? Da mesma forma como se traz a palavra. Começa a usar-se tanto por ver filme, por isso, por aquilo, que daqui a um tempo todo mundo usa esse e não usa o outro. Isso também muda. E isso também é uma característica da língua de sinais. Acredito que seja muito importante que você se lembre que a língua de sinais ela tem algumas características, né? Configuração de mão, como é que a sua mão está, ponto de articulação, onde é que ela está situada, movimento, que tipo de movimento você faz, orientação e direção, para que lado que vai,
e, em alguns sinais, expressão facial e corporal, tá? Existem alguns sinais que não há necessidade, outros que sim. Então, precisa lembrar, esses 5 pontos caracterizam a língua de sinais. Que mais que você precisa retomar? A ideia de não se usa alfabeto para comunicação. Quando eu falo comunicação, gente, é construir uma frase, construir um texto. Não. Você vai usar o quê? A palavra inteira, assim como nós fazemos. Nós falamos abacaxi, não ficamos falando A, B, A, C, A, X, I. Usar o alfabeto para comunicar-se com os surdos, não é melhor do que nada? É melhor do que nada, mas vai cansar. Assim, se eu começasse fazendo a nossa revisão soletrando, quanto tempo você ia ficar me assistindo? Pouco tempo. Ia te cansar, ia me cansar. A mesma coisa vai acontecer com a pessoa com surdez. E ela vai achar ruim, né, que eu faça? Pela minha experiência, não. A pessoa com surdez, a pessoa com deficiência auditiva, ela sente-se gratificada quando alguém olha para ela e tenta a comunicação. Então, isso a grande maioria, se você não sabe, ela te ensina, ela tenta descrever, ela tenta desenhar, ela faz qualquer coisa. Por quê, gente? Não existe nada pior do que você estar em um espaço que você não possa conversar com alguém. Eu gosto sempre de usar o exemplo de vamos à China. A gente não se conhece e vai eu e você. Aí você pode não gostar do meu jeito, você pode não ir com a minha cara, você pode qualquer coisa. Só que chegando lá na China, quem fala português? Eu e você. Adivinha quem vai ser sua melhor amiga? Com certeza eu. Por quê? Porque nós falamos a mesma língua. Com o surdo é a mesma coisa. Eles procuram, eles buscam. Eles acabam criando grupos que sempre se reúnem em alguns espaços. Se você fizer uma pesquisa, você vai achar. Vão sempre ao mesmo shopping, às mesmas lojas. E assim como é pra gente, você vai em uma loja, você é bem tratado, você conta pra sua amiga. O surdo faz a mesma coisa. Olha, vai em tal lugar que eles te tratam bem, vai em tal lugar que eles fazem assim. Retomando, né? Surdo, em sua grande maioria, está inserido no mercado de trabalho. Eles costumam ter profissão, eles costumam ser requisitados para o trabalho. Existem instituições que contratam e fazem um trabalho muito interessante com a pessoa com surdez e os profissionais costumam ser bem qualificados. Qual será o único entrave? Se você não tiver a língua para poder manter a comunicação com eles. Pensando no Brasil, né? No Brasil nós temos também 3 grandes momentos para a questão da pessoa com deficiência. Um primeiro momento a gente chama segregação. Qualquer pessoa com deficiência, ela era retirada, tá? Só fica aqui quem não tem deficiência. Quem tem deficiência fica aqui. Segregar, separar, retirar do espaço. Foi o primeiro grande momento aqui no Brasil, no mundo inteiro, tá? Essa postura foi adotada. Depois veio a integração. O que é integrar? Explicando em poucas palavras, se você, pessoa, conseguir provar que é bom o suficiente para estar no mesmo espaço que eu, você vem. No caso da deficiência, não era a escola, não era o espaço que fazia adequação para o aluno ver. O aluno que tinha que vir. O que a gente conhece aqui no Brasil? Mães que iam assistir aulas com seus filhos para poder realizar a tradução, para poder conversar com seu filho, para poder anotar o que o professor falava, chegar em casa, conseguir um tradutor ou alguém, um professor particular, para poder passar tudo isso que ele estava vendo para a língua de sinais, traduzir tudo bonitinho e ele conseguir entender. Hoje o que se entende é a questão da inclusão. Incluir esse espaço que me recebe tem que ser bom o suficiente para ser adaptado para qualquer pessoa. Então, se eu tenho uma informação que ela vem e é para o Brasil inteiro, é para o Brasil que ouve, para o Brasil que não ouve, para o Brasil que enxerga, para o Brasil que não enxerga e tudo mais. Exemplo, né? Qualquer pronunciamento do governo federal, ele tem a tradução. Por quê? Porque todos têm direito a esse tipo de informação.
Então, quando nós pensamos na adaptação para a pessoa com deficiência, ela não só é boa para a pessoa com deficiência, ela é boa para qualquer pessoa, né? Eu gosto muito do exemplo do metrô, né? Você entra no metrô. Metrô costuma ter lá aquela tarjeta que passa, em que estação você está, bonitinho. Mas nós que ouvimos, ele fala estação e o nome da estação, não fala? Então, você não precisaria necessariamente da parte escrita, o surdo sim. Só que quando você vai para um roteiro diferenciado, você fica lá desesperado, olhando para ela. Por quê? Porque ela também te auxilia na localização. Então, ela não é boa só para a pessoa com surdez, ela é boa para qualquer pessoa que esteja perdida, incluindo eu e você, que eu acho que deve ouvir, né? Então, são esses 3 momentos: segregar, integrar ou incluir. Quando vai nessa ideia de inclusão, lembrando AEE, atendimento educacional especializado. No período inverso ao da escolarização, então se ele estudar de manhã tem que ser à tarde, se ele estudar à tarde tem que ser de manhã, ele vai precisar ter um acompanhamento especializado. Para quê? Tanto para aprender a Libras, quanto para ter as suas dúvidas a respeito da língua portuguesa esclarecidas, né? Produção de texto e outras coisas mais, que são dificuldades que a pessoa com deficiência auditiva costuma ter um desempenho diferenciado se não tiver um acompanhamento específico. Então, ele vai precisar ter esse andamento. Ok. Então, a questão da escola. Agora, vem a próxima pergunta. E daí, né? Por que a pessoa com deficiência foi parar na escola? Primeiro grande momento, porque a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/96, ela diz exatamente sobre isso. Diz que as pessoas com deficiência devem estar matriculadas preferencialmente na rede regular de ensino. E o que é rede regular de ensino? A escola comum. Então, se preferencialmente lá, é lá que deve estar. A comunidade surda concorda com isso? A resposta é não. A comunidade surda acredita que a pessoa com deficiência deve estar numa escola especializada para surdos. Discutem isso, questionam e tentam, mas, como a legislação dá essa abertura, existem pessoas que estão incluídas. Ah, então é contra a lei? A resposta é não, está correto. Só que sabemos que o desempenho da pessoa com pessoas surdas e com ouvintes é diferente. A pessoa fica num espaço diferenciado, a gente vê pessoas que são deixadas de lado, pessoas que não têm nem intérprete, não têm nada, não conseguem dar conta nem do mundo do ouvinte, nem do mundo do surdo. Como isso ocorreu? Primeiro momento, a legislação fechou. Segundo momento, garantindo, através da Lei 10.436 de 2002, que a Libras fosse a comunicação usada pelos surdos aqui no Brasil, e a partir daí, entendendo que os alunos seriam incluídos, que se deveria colocar a disciplina de Libras para a formação de professores. Garantiu-se isso de professores em nível médio e superior, professores com pós-graduação na educação especial e fonoaudiólogos. Todos esses são profissionais que lidam com a pessoa com deficiência auditiva. Fechou-se isso, mas não se deu tempo, não se explicou como faz a formação, não falou bonitinho o que era. E aí, né, chegou-se ao decreto 5626 de 2005, ou seja, 3 anos depois, faz-se um decreto que dê conta de todo o trâmite que não foi englobado no começo. O que você quer dizer com isso? Fechou-se que a pessoa com surdez qual era, né? Lembra? A gente acabou de falar dos 41 decibéis bilateral. Fechou-se que precisava ter a formação específica para tradutor e intérprete, qual é o grau. O professor intérprete, qual é o grau. A necessidade da formação de professores para tal. A necessidade da abertura de cursos para que pudessem capacitar os profissionais, a garantia do atendimento à saúde das pessoas com deficiência auditiva, a garantia do acesso à informação, ou seja, todo o quadro da vida da pessoa foi considerado
para que você garantisse a pessoa com deficiência auditiva, sendo brasileiro, tem os seus direitos civis garantidos e a partir daí nós entendemos que há uma plena justiça, ou seja, o direito à educação que é garantido lá na nossa Constituição Federal. Todos têm direito à educação e à saúde passa por todo esse padrão para que se tenha a adaptação necessária. Quando a gente volta, né, para o decreto 5626, ele vai dar todo o padrão geral da vida da pessoa com deficiência auditiva. Por quê? Porque se quer garantir que os seus direitos constitucionais dados a qualquer pessoa seja dada à pessoa com deficiência auditiva também e, além, se ela precisar de mais alguma coisa que eu, pessoa sem deficiência, não necessito e ela sim, ela tem isso garantido. Aí você pode pensar assim, mas ela está sendo favorecida? A resposta é não. Ela está sendo tratada de uma forma diferente para que ela tenha o mesmo trâmite que eu e você, que ela não seja prejudicada exatamente por uma característica que é dela, que ela não escolheu ter, mas que ela simplesmente o tem e a partir daí precisa ser respeitada como tal. Bem, aí nós retomamos, né? E enquanto professores, o que é que nós temos? Bom, a educação inclusiva, ela tem gerado uma ansiedade muito grande nos professores. Ah, porque eu não tenho formação. Ah, porque eu não sei como fazer. Só sabe fazer aquele que tenta fazer. Só sabe fazer aquele que se dispõe a aprender a fazer. E acho que é esse o papel que você está fazendo hoje, entrando nesse curso. Está querendo aprender como é lidar com um aluno que é diferente. Diferente, lembre-se, não é ter menor valor. É diferente, simplesmente. Vai ter uma forma diferenciada para poder acessar o conhecimento. E vai acessar? Vai. Vai ser igual a qualquer aluno? Bom, eu nunca vi nenhum aluno igual ao outro. Cada aluno tem a sua capacidade, cada aluno tem o seu jeito, cada aluno tem o seu tempo. E ele vai fazendo a sua adequação de acordo com o que ele consegue. Então, assim, aí ele aprende? Aprende. Com quanto tempo? A resposta é não sei. Cada caso é um caso, assim como é comigo e com você. Nós vamos descobrir como é que nós aprendemos e a partir daí usamos as nossas estratégias para poder conhecer. Existem estratégias que já são garantidas na aprendizagem da pessoa com surdez ou deficiência auditiva? Sim. Quais? As que lidam com imagem. A pessoa com deficiência auditiva, ela usa muito a visão para poder acessar o conhecimento. Então, se você tem um material que ele é todo visual, ele atinge esse aluno de uma forma mais adequada. E hoje nós estamos muito bem servidos de todo o recurso, não é? Antigamente, quando você precisava de uma imagem, você saía procurando em revistas para recortar. Hoje não. Você digita lá no site, olha, eu quero um tigre branco, você acha, né? A imagem toda bonitinha. E você consegue fazer um banco de dados assim para os seus alunos. Então, é muito mais interessante. Agora, se for possível vivenciar a atividade, aí não tem preço. Assim como para nós é muito mais efetivo, para qualquer aluno será efetivo também. Então, quando nós pensamos em garantir a educação para todo tipo de pessoas, estamos entendendo que estamos dispostos a ensinar. Quando nós estamos nos propondo a ser professores, nós estamos dizendo que estamos de acordo com essa possibilidade de nos alterar, de nos predispor a olhar esse outro ser humano à nossa frente, com o que ele pode me oferecer para poder encontrar a melhor maneira de ensiná-lo. E você vai saber tudo? A resposta é não, ninguém sabe tudo. Você vai ter momentos de desespero? A resposta é vai sim. Vai ter momentos que você vai se desesperar, que você não vai saber o que fazer. E aí, acione a todos os profissionais que estão à sua disposição. Nesse caso, o professor do AE, que está lá com o seu aluno. Se não for possível, acione o seu coordenador.
seu orientador pedagógico, o seu diretor e vá subindo instância. Alguém vai ter que responder a respeito dessa sua dificuldade. O professor sempre será um pesquisador. Sempre será alguém que precisa estar em constante mudança, em constante necessidade para conhecer o que é que você precisa e a partir das dificuldades que ele tem, ele vai criando estratégias. No começo, há grande dificuldade? Todos os profissionais que começam, eles tendem a ter, faltam-lhe estratégias, né? Isso é comum com qualquer ser humano. Não vai ser diferente com você, não foi diferente comigo. Então, a partir daí, só cria estratégia quem vai fazendo e você vai fazer a sua forma de ser professor. Não existe um jeito certo de ser professor. Existe o seu jeito e o que a ética da sua profissão diz que você precisa fazer. E a partir daí, como é que você vai se organizando para poder dar conta desse princípio, dessa diversidade, dessa diferenciação com todos os outros. Na minha experiência, os alunos são muito mais condescendentes, muito mais socializadores do que a maioria dos professores acreditam que eles são. Então, eles costumam querer fazer o trabalho de socialização, eles costumam aprender os sinais junto com o colega porque eles querem a comunicação. E seria muito mais efetivo na nossa vida se, enquanto estudantes, nós tivéssemos tido contato com uma pessoa deficiente auditiva porque nós aprenderíamos de uma forma espontânea. Infelizmente, não sei com você, mas comigo não foi possível e eu tive que fazer de uma forma estruturada, né? E se isso for necessário para você, faça. Se você teve o privilégio de ter um surdo estudando ao seu lado, você deve com certeza saber sinais e que você nem se esforçou tanto para tal. Então, partindo desse conhecimento, melhore, amplie, procure, busque. Nós temos muitos materiais visuais, muitos sites e outras situações. Agora, não se esqueça. Quando você for terminar a sua disciplina, você vai ter uma avaliação. Não é porque eu quero, porque a instituição quer, porque isso é uma determinação do Ministério da Educação. Em cursos à distância, a avaliação é presencial. Lembre-se de olhar o calendário acadêmico, lembre-se das datas das atividades, lembre-se que tudo está disponível para você no site para que você não se perca. A autonomia é importante? Mas o gerenciamento do seu tempo também, não é? Se programe, veja como é que estão os seus estudos, porque ao chegar para realizar a avaliação, não dá mais tempo de procurar nada. Chegou o dia, essa é sua hora e é a partir daí que você vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Boa sorte!